O segundo milagre: a cura do filho de um oficial em Cafarnaum. Esse milagre, registrado em João 4, 46 ao 54, e também o descrito no capítulo 2, ocorreram em Canaã da Galileia. Algum tempo já havia passado desde que Jesus transformara água em vinho. Ambos foram realizados em particular, sem multidão. Vendo os acontecimentos num contexto familiar, o de Canaã foi de alegria, o casamento, e o de Cafarnaum de tristeza, pois foi enfermidade. O texto nos apresenta os seguintes personagens envolvidos no milagre: Jesus, o pai ansioso, o filho moribundo, testemunhas, a família e os servos do oficial. Então, Jesus dirigiu-se de novo a Canaã da Galileia, que era a cidade natal de Natanael, onde seus discípulos, onde é provável que tenham passado a noite. Esse era um lugar já marcado por um grande milagre dele, quando a água foi feita em vinho, seu primeiro sinal milagroso, no qual eles teriam motivo para receberem Jesus com boas-vindas, porque viram tudo o que ele havia feito na festa da Páscoa. O texto menciona um oficial do rei, servidor de Herodes Antipas, tetrarca da Galileia e de Pérea, e transmite a ideia de figura eminente, de grande importância, figura ilustre da corte. Não era qualquer um, mas um nobre que tinha livre acesso ao rei. A cidade de Cafarnaum foi construída de forma octogonal, dividida por uma importante estrada comercial que liga o Egito e a Síria a Damasco. Ficava ao lado do famoso lago da Galileia, região pesqueira. Ocupava os confins territoriais de Naftali e Zebulon. Na cidade havia coletoria de impostos, era onde Mateus trabalhava. Havia uma sinagoga na cidade, construída pelo centurião. Havia também uma centuria, e o centurião residia ali e comandava pelo menos 100 soldados romanos. Segundo estudiosos, a cidade não tinha mais do que 1000 habitantes. Este homem, o centurião, foi em busca de cura e não de salvação. O oficial estava ansioso pela cura física do filho, pois ouvira que Jesus estava na região. Sua fé baseava-se de início inteiramente no relato de terceiros. Ele morava lá embaixo e o assunto que corria era que um profeta, operador de maravilhas, aquele que tinha transformado água em vinho, estava novamente em Canaã. Ele nunca vira Jesus, mas acreditava no relatório dos outros. Bem, vamos ao texto deste segundo milagre de Jesus, João 4, 46 ao 54. Mais uma vez, ele visitou Canaã da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado à Galileia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhes Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhes disseram: a febre o deixou ontem, à 1 da tarde. Então o pai percebeu que aquela hora fora exatamente a hora em que Jesus
lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim, creram ele e todos os de sua casa. Esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judeia para a Galileia. Observe que no final do verso 47, ele veio para curar o seu filho. Ele não percebia a necessidade do próprio coração, a cegueira espiritual em que vivia. Seu desejo era a cura do filho moribundo. O poder de Jesus está acima do tempo e do espaço. A fé do oficial era tão fraca que restringia o poder de Jesus à sua presença local. Por isso sua oração era: tempo, Senhor, vem antes que o meu filho morra. Espaço, Cafarnaum. No verso 53, você vai ver a fé dele aqui exercitada. Cresce e se espalha. Verso 53, então o pai percebeu que aquela hora fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os de sua casa. Sua fé não só amadureceu, mas ela foi refletida em toda a sua casa. Todos creram em Jesus e foram alcançados pela sua graça salvadora. Nesses tempos, Jesus ainda no meio de nós, ele intercedia ao Pai por nós e nos curava, nos libertava, porque o povo buscava nele a solução de todas as suas necessidades. Jesus não está no meio de nós. Hoje Jesus está à direita do Pai, mas nos deixou um precioso conselho. João 15,16. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele o concederá a vós. João 16, 23 ao 26. E naquele dia não me pedireis mais nada, pois eu verdadeiramente vos asseguro que tudo o que pedirdes ao Pai, Ele os concederá a vós em meu nome. Mas esses sinais têm um significado maior do que aparentam. Notamos que todos os sinais foram extremamente afrontosos para a liderança vigente em Israel, que se indispunha com Jesus frequentemente, constantemente, questionando-o a respeito dos escritos das Sagradas Escrituras. Claramente, o objetivo das lideranças era desacreditar a Jesus perante a multidão, que cada vez mais ficava mais fascinada com o homem simples, mas que trazia uma roupagem e nova interpretação dos fatos bíblicos. O significado para nós deste milagre. Jesus comprova com este sinal que não existem barreiras para Deus e que Ele ama a todos e não só aos judeus. Somos gentios e nele temos esperança de salvação e vida vitoriosa. O significado para os judeus. No primeiro sinal, Jesus dá a entender que Deus está escolhendo outro povo para si. Agora eles agem como se Deus estivesse se ofertando a outras nações que não só a Israel. Bem, o oficial, ele era um gentio. E ele e toda a sua família foi salva por Jesus através deste milagre. No caso, a vida de um filho foi salva. Ele não morreu, mas viveu. Porque Jesus disse que se não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. E com este sinal, Jesus fez nascer, brotar nesse gentio, nesse oficial, a fé. E eles foram salvos, salvação para a eternidade, pela fé. A fé que Jesus gerou neles. Graças ao que Jesus fez, de levar a salvação para a eternidade aos gentios, nós podemos hoje
dizer que homens vários aos milhares são salvos todos os dias pela fé no Filho de Deus, o nosso Jesus e Salvador. Todos nós precisamos ser salvos. Precisamos ser salvos da escravidão que vivemos. Precisamos ser libertos das garras do diabo. Precisamos ser arrancados das trevas para a luz. Precisamos ser separados do mundo para Deus. E isso só Deus pode fazer por nós. Uma pessoa alcoólatra geralmente são agressivos, batem nos filhos e no seu cônjuge, perde dinheiro, contrai dívidas, deixa de cumprir pagamentos mensais como água, luz, compra de mercado, prestações, aluguéis. Quando de alguma forma ele encontra Jesus, ele será salvo. Primeiro, ele será salvo de si mesmo, de fazer mal a si mesmo, como sofrer de uma cirrose hepática ou morrer num acidente. E essa morte aqui é apenas a morte física. Ainda tem a morte espiritual, a morte eterna, se a pessoa não encontrar salvação no Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Depois essa salvação se estende à sua casa, a toda a sua família poderá ser salva. Na primeira instância, sua casa estará sendo salva do possível despejo, de passarem fome, de sofrerem agressão física, de sofrerem um divórcio. Estará livrando os filhos da miséria, da vergonha e até de virem a ter o mesmo vício. Mas a salvação para a vida eterna está também sendo chegada a essa família. Neste segundo milagre, podemos ver o impacto que uma pessoa de fé pode ter em sua comunidade, na sua casa, no mundo. Hoje em dia, marcado por tanta incerteza e adversidade, temos a oportunidade de ser faróis de esperança, testemunhando a fé para que possa trazer cura e restauração. Este milagre nos desafia a cultivar uma fé que quebre barreiras, seja fundada na palavra de Deus e não em sinais, e que tenha um impacto transformador em nossas vidas e nas vidas dos nossos próximos. Que a fé salvífica para a eternidade chegue a todos que ouvirem essa mensagem e que cada um de nós possamos nos esforçar ao máximo para propagar o Evangelho do Reino, propagarmos a ressurreição na vinda de Jesus e principalmente contagiar as pessoas com a esperança da vida eterna. Amém.